I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Isso é tudo o que você tem de fazer, é confiar na palavra dele. Someone said, now, Brother Branham, you really mean that crow brought him a sandwich? I said, yes, sir. He said, well, where did the crow get it? I said, I don't know. The crow got it and brought it to Elijah, and he ate it. Alguém disse, agora, irmão Branham, o irmão realmente quer dizer que aquele corvo levava um sanduíche? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, onde é que o corvo o conseguia? Eu disse, não sei. O corvo o pegava e levava a Elias e ele comia. I said, that's with the Holy Ghost. She was making fun of me shouting. I said, I can't tell you where it comes from. The Holy Ghost brings it. I just eat it, and I love it, and I live by it. Eu disse, assim é com o Espírito Santo. O irmão estava zombando por eu estar gritando. Eu disse, não sei lhe dizer de onde isso vem. O Espírito Santo o traz. Eu apenas como. E amo isso e vivo por isso. I don't know where it comes from, but I get it. That's the only thing I know. As long as He brings it, I'm willing to take it. Amen. Não sei de onde vem, mas o recebo. É a única coisa que sei. Enquanto Ele o trouxer, estarei disposto a recebê-lo. Amém!
Say, how's that fellow go to walk when he come to the doctor? I can't help that. When God says so, he'll do it anyhow. You just watch. It's God's business to take care of His word. He watches over to perform it. Diz, como aquele sujeito vai andar se não for ao médico? Não posso fazer nada. Quando Deus disser, ele andará mesmo assim. Observe só. Compete a Deus cuidar da sua palavra. Ele vela para cumpri-la. And He's obligated to it, and He'll do it in every case. Amen. To any man or woman that'll dare to take Him at His word. E ele está obrigado a cumpri-la, e ele cumprirá em todos os casos. Amém! Para qualquer homem ou mulher que ouse confiar em sua palavra. Amen. Oh, my. That's the truth. Yes, sir, Moses went down there, and he did just exactly what the Lord told him to do. If you just take what you got in your hand and let God have it. Oh, que coisa! Essa é a verdade, sim, Senhor. Moisés foi até lá e fez exatamente o que o Senhor lhe disse para fazer. Se você apenas pegar o que tem na mão e deixar que Deus o tenha. Now, there was a little fellow one time, a little later on from there, by the name of David, a little old shepherd boy that lived out on the hillside, feeding his father's sheep. Agora, houve um jovenzinho, certa vez, um pouco depois disso, por nome de Davi, um garoto pastor de ovelhas que vivia na encosta da colina, alimentando as ovelhas de seu pai. But he knew the blessing of the Lord was upon him, so he knew that God was with him. Mas ele sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele. Assim, ele sabia que Deus estava com ele. And one day when the armies of Israel had gathered out to fight against the Philistines, why his father Jesse said, now I'm going to send you over to your brothers, take them some raisins and so forth, and go over and see how your brothers are getting along. Two of the oldest boys was in the war. E certo dia, quando os exércitos de Israel se reuniram para lutar contra os filisteus, ora, seu pai Jessé disse, agora, vou enviar-te aos teus irmãos, leva-lhes algumas passas e assim por diante, e vê como teus irmãos estão se saindo. 2 dos moços mais velhos estavam na guerra. So David went out, and you know, when he got over there, he saw a sight. The Philistines was gathered on one side and Israel on the other. Assim, Davi partiu, e vocês sabem, quando chegou lá, ele viu uma cena. Os filisteus estavam reunidos de um lado e Israel do outro. Saul sitting over there, 7'4" tall or something, great big prince-looking fellow, but across over on the other side of the holler, over there was the Philistine army, and they had a big challenger, a big champion by the name of Goliath. Saul sentado lá, com 2,20 metros de altura, ou algo assim, um grandalhão de aparência de príncipe, mas de frente, lá do outro lado da grota, estava o exército filisteu, e eles tinham um grande desafiante, ou um grande campeão chamado Golias. He was about 9'4" tall, and what a fellow he was. And when the devil knows he's got the edge on you, then he'll sure poke it in you if he possibly can. Que coisa! Ele tinha uns 2,80 metros de altura, e que homem ele era! E quando o diabo sabe que tem vantagem sobre você, então ele com certeza irá usar contra você, se puder. So he got out on the hillside there and he said, I'll make you a proposition, all you fellows. Let's not cause any bloodshed. See, he's big and he had the edge on all of them. Assim, ele saiu lá na encosta e disse, vou fazer uma proposta a vós todos. Não vamos causar derramamento de sangue. Estão vendo? Ele era grande e tinha vantagem sobre todos eles. So he said, you stand to pick you out a man over there in the armies of Israel, and let him come over here and fight against me. And if I kill him, then you all serve us. If he kills me, then we'll serve you. Sure, that's the way the devil will do it. Assim ele disse, enviai, escolhei um homem aí dos exércitos de Israel e deixai-o vir aqui e lutar contra mim. E se eu o matar, então todos vós nos servireis. Se ele me matar, então nós vos serviremos. Claro, é assim que o diabo fará. Now you take, for instance, this guy here. If I could only see this or that, see, whenever they can get that kind of an idea.
Agora, considerem, por exemplo, este sujeito aqui, se eu tão somente pudesse ver isto ou aquilo mais. Estão vendo? Sempre que conseguem esse tipo de ideia, But one day he made his brag in the wrong man's ear. There's a little old scrawny-looking fellow, probably weighed about 110 pounds, with the shoulders kind of stooped over and a little shepherd's coat wrapped around him. mas certo dia ele se gabou, chegando ao ouvido do homem errado. Havia um rapazinho magricela, provavelmente pesava uns 50 quilos, com os ombros meio curvados, envolto em um pequeno casaco de pastor. And that morning when the armies walking back and forth and screaming at one another and trying to get into the battle, while this big challenger come out and said, "No, I defy the armies of Israel." But it fell on the ears of the wrong man for him then. E naquela manhã, quando os exércitos andavam por ali e gritando uns com os outros, e estavam tentando entrar em combate, ora, aquele grande desafiante saiu, disse, agora eu desafio os exércitos de Israel, mas chegou aos ouvidos do homem errado para ele então. Yes, sir, there was a little old boy there that knows what he's talking about. He said, "What's this? You mean to tell me that you'll stand and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God?" Amen. He knew what he was talking about. Oh, my. Glad you made your wrong bow stand. Sim, senhor. Havia um rapazinho lá que sabia do que falava. Ele disse, que é isso? Quereis me dizer que ficareis parados e deixareis aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém! Ele sabia do que estava falando. Oh, que coisa! Golias, você fez a ostentação errada nessa hora. And when that fell on David's ear, then his brother said, "Now look at here, I know the naughtiness of your heart. Now you just quit saying such things as that." E quando isso chegou ao ouvido de Davi, então seu irmão disse, agora olha aqui, eu conheço a maldade do teu coração, agora para de dizer tais coisas. Some of them said, "Why, he can marry the king's daughter and he'll give him riches and his father's house will be free in Israel and so forth." Alguns deles disseram, ora, ele poderá se casar com a filha do rei e ele lhe dará riquezas e a casa de seu pai será livre em Israel e assim por diante. He said, "What's this y'all talking about now?" "My, this little bitty old fella. That's just the way you can't go by looks." That's right. Ele disse, do que estás falando agora? Que coisa, um pequeno rapaz, foi exatamente assim que ele... Ora, não se pode julgar pela aparência. Isso mesmo. You don't go by looks, you go by what's in the heart. Amen. That's right. If you go by looks, why, Israel would have had an awful time when they thought they could get water out of a rock. Não se julga pela aparência, julga-se pelo que está no coração. Isso mesmo. A julgar pela aparência, ora, Israel teria tido grande dificuldade quando acharam que podiam tirar água de uma rocha. That's the driest place there was in the nation. But God said, "Speak to the rock." That's the thing that got the water. Era o lugar mais seco que havia na nação. Mas Deus disse, falai à rocha, é ela que tem a água. Then they say today, if there is such a thing as divine healing, it would be in some of those great big classical churches. That's just what you think about it, see? That's right. Maybe it's the driest place you've ever seen, but there's water there if you just speak to it. Amen. Então dizem hoje, se houvesse esse negócio de cura divina, seria em algumas dessas grandes igrejas clássicas. Isso é o que vocês pensam a respeito. Estão vendo? Isso mesmo. Talvez seja o lugar mais seco que já viram, mas há água lá se vocês apenas falarem a isso. Amém! Now, I want you to notice, then when David, I can just see him walk up there and he said, brought him up before the king, said, "Now wait a minute here." Said, "Bring that lad up here." Agora quero que notem. Então, quando Davi, posso vê-lo chegar lá, e ele disse, trouxeram-no perante o rei, disse, agora, esperai um minuto aqui, disse, trazei aquele menino aqui. He walked up to him. Saul called him a stripling. He must have been a little bitty old skinny looking fellow, you know, little shoulders set in, kind of walking along, little old startled eyes looking out to him. Foi até ele, o dia
Saul chamou-o de garoto. Ele devia ser um magricela, sabiam? Ombros pequenos e caídos, um pouco caminhando, olhinhos estrelados, olhando para ele. He said, well, listen, you can't fight that. He said, let no man's heart faint within him because of this giant. He said, your servant will go over and fight him. Oh, my. I like that courage, don't you? Ele disse, bem, escuta, tu não podes lutar contra isso. Ele disse, não desmaie o coração de ninguém dentro de si por causa deste gigante. Disse, teu servo irá e lutará contra ele. Oh, que coisa! Eu gosto dessa coragem, vocês não gostam? Why? We'll see in a minute why he had that courage. What made that difference? Yes, sir. He said, I'll go over and fight that giant. Por quê? Daqui um minutinho veremos por que ele teve essa coragem, o que fez essa diferença. Sim, senhor, ele disse, irei até lá e lutarei contra aquele gigante. And there's Saul, the great big baby sitting up there, pretty as big as a giant, and supposed to be a king in Israel and all of this, and then sat there afraid to go fight him. E lá Saul, o bebezão sentado lá, quase do tamanho de um gigante, e supostamente rei em Israel, e tudo isso. E então, sentado lá com medo de ir lutar contra ele. What's been in mind of a lot of these people today that don't believe in divine healing? They claim to believe the Bible, and then they just let the devil walk over them anything. Isso me faz pensar em muitas dessas pessoas de hoje que não creem em cura divina. Elas afirmam crer na Bíblia e então deixam o diabo fazer o que quer com elas, qualquer coisa. I believe in an old-fashioned Holy Ghost experience, born again, rooted down, twice dead. I believe in something that makes a man alive, that puts courage and fire in him. Eu acredito em ter uma experiência antiquada do Espírito Santo, ser nascido de novo, enraizado, 2 vezes morto. Eu acredito em algo que dá vida ao homem, que põe coragem e fogo nele. That's right, that'll make him stand toe-to-toe with the devil on any divine promise of God and call it the truth, no matter what it looks like. Isso mesmo, isto fará com que ele encare o diabo em qualquer promessa divina de Deus e a chame de verdade, não importa qual seja a aparência. Little old David, why he said, you can't do it. He said, you let me go. He said, now how do you know that you can do it? O pequeno Davi, ora, ele disse, tu não podes fazer isso. Ele disse, deixa-me ir. Ele disse, agora como sabes que podes fazê-lo? He said, look here, I'm going to tell you something. I've had some experience. That's what it takes today is somebody's had an experience. Ele disse, olha aqui, vou lhe dizer uma coisa. Eu tive uma experiência. É o que é necessário hoje, alguém que já teve uma experiência. David said, I've had an experience that I was keeping my father's sheep out there, and a lion come in, the bear come in and grabbed a kid, a little lamb, and run out with it. Davi disse, eu tive uma experiência. Disse, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai lá, e veio um leão, veio um urso e agarrou um cabrito ou cordeirinho e saiu correndo com ele. And said, I run after him and knocked him in the head with this slingshot, and then when I started to take the lamb out of his mouth, he rose up and I slew him. E disse, eu corri atrás dele e acertei-lhe a cabeça com esta funda. E então, quando fui tirar o cordeiro da sua boca, ele se levantou e eu o matei. He said, the God that delivered the lions into my hands and the bear into my hands, he said, how much more will he deliver that uncircumcised Philistine? That's right. Ele disse, o Deus que entregou o leão em minhas mãos e o urso em minhas mãos, disse ele, quanto mais entregará aquele incircunciso filisteu. Isso mesmo. So Saul said, come over here and I'll make a real ecclesiastical preacher out of you then. Então Saul disse, vem cá, e farei de ti um verdadeiro pregador eclesiástico, então. So he gets him over there and he puts on a big armor and his helmet and everything. He pulled down over his little ears and imagine peeping out the side and a great big armor on, and he couldn't move. He just couldn't go forward. Deste modo, ele o levou até lá e ele vestiu uma grande armadura e seu capacete e tudo mais. Ele o empurrou por cima de suas pequenas orelhas e imagino-o dando uma olhadinha de lado e uma grande armadura sobre si. E ele não conseguia se mexer, ele simplesmente não conseguia fazer nada.
That's what's the matter with people today. When a man gets a little call in his heart to go preach the gospel, you have to take him over to one of these big seminaries or something and beat all the preacher out of him. Esse é o problema das pessoas hoje, quando um homem recebe um pequeno chamado no coração para ir pregar o evangelho. Vocês têm de levá-lo a um desses grandes seminários ou alguma coisa aí e tirar dele tudo o que tem de pregador. Get this worldly theology in him like that and take all the preacher there is out of him, then let him to go. No wonder he can't believe. My goodness, all harnessed up with the world. E pôr um pouco dessa teologia mundana nele, assim, e tirar tudo o que há de pregador nele. Então lhe dizem para ir. Não é de se admirar que ele não possa crer. Meu Deus, todo atrelado ao mundo. Hallelujah! We need to come out and shake some old-fashioned Holy Spirit down and get these old morgues melted down. What we need around here. Amen. Amen. Aleluia! Precisamos sair e fazer descer um pouco do Espírito Santo à moda antiga e derreter esses velhos necrotérios. É disso que precisamos por aqui. Amém. Yes, sir. Old David there, he had his BA degree, and his LL and double LD and DD, all on. Sim, senhor. O velho Davi lá, ele recebeu seu diploma de bacharel, vocês sabem, e seu diploma em direito e doutorado em leis e doutorado em divindade, vocês sabem, tudo sobre si. He said, I don't know anything about this stuff. I never proved anything. I don't know what that is. Said, I can't do that. And Saul found out pretty soon that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God. Amen. Ele disse, não sei nada sobre essas coisas, nunca testei nada, não sei o que é isso. Disse, não posso fazer isso. E Saul logo descobriu que sua vestimenta eclesiástica não servia em um homem de Deus. Amém. That's what's the matter with the people today. If you just get them old ecclesiastical vests off and get down, I'd rather have an old experience. Esse é o problema das pessoas hoje. Se vocês simplesmente tirassem essas velhas vestimentas eclesiásticas e descessem, prefiro ter uma antiga experiência. I'd rather my boy would get with a man that didn't know his ABCs and take him out here on a hillside by an old stump somewhere and pray him through to an old-fashioned Holy Ghost experience. Prefiro que meu filho saia em companhia de um homem que não conheça seu abecedário e o leve aqui até uma encosta, perto de um velho tronco em algum lugar, e ore com ele até receber uma experiência do Espírito Santo dos velhos tempos. And the same to all the schools there is in the country that would take the power of God and the blessings of God out of his life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Right. Yes, sir. A mandá-lo para todas as escolas que há no país que tirem o poder de Deus e as bênçãos de Deus de sua vida. Amém! Isso mesmo. Sim, Senhor. And there David looked up on that thing and said, I don't know nothing about this. I don't know how to say amen and all the doxologies and all them things like that. I don't know how you do that. E lá, Davi olhou para aquilo e disse, não sei nada sobre isso, não sei como dizer amém, e todas as doxologias e todas essas coisas, não sei como se faz isso. So let me go with what I have already proven to be right. Hallelujah! Disse, deixa-me ir com o que já comprovei estar certo. Aleluia! That's what I said. I know when I walked up to my general overseer, told him the angel of the Lord had met me, he said, Billy, go home, you had a nightmare. É isso que eu digo. Eu sei que quando me aproximei do meu superintendente geral, disse a ele que o anjo do Senhor havia se encontrado comigo. Ele disse, Billy, vá para casa. Você teve um pesadelo. He said, why, you mean a 7th grade education, you go to pray for sick and go to pray for kings? I said, that's what he said. Ele disse, ora, quer dizer que com instrução de 7ª série, você vai orar por enfermos e vai orar por reis? Eu disse, foi o que ele disse. He said, how are you going to do it? I said, I don't know, but it's taken me this far, he'll take me on. God is able, who's made the promise, he'll do it. Disse, como vai fazer isso? Eu disse, não sei, mas ele me trouxe até aqui, ele me levará adiante. Deus é poderoso, o qual fez a promessa e o fará. He said, oh, son, I think you better go back. You need to rest. I didn't need a rest. I need to go to work. I've been resting too long then.
Ele disse: Ah, filho, acho melhor você voltar. Você precisa de um descanso. Eu não precisava de um descanso, eu precisava ir trabalhar. Eu já havia descansado demais. That's what's the matter with a lot of people today. Be up and going! It's time! People are in trouble. Let's go! Get them to the Lord Jesus quickly. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Faça alguma coisa! Está na hora. Pessoas estão em situação difícil. Vamos! Traga-as ao Senhor Jesus rapidamente. We notice there that we find little old David saying, look, I don't know anything about all your degrees, and I don't know nothing about your armors and all the things that you fellers fight with and argue about and fuss with. Notamos que encontramos o pequeno Davi ali e ele disse: Agora olha, não sei nada sobre todos os teus diplomas e não sei nada sobre tuas armaduras e todas as coisas com que vocês lutam, discutem e contendem. But I know one thing. I have trusted this little old slingshot. God delivered the lion with this slingshot. He delivered all these other things with this slingshot. And God will deliver that uncircumcised Philistine with slingshot. Mas sei de uma coisa, tenho confiado nesta pequena funda. Deus entregou o leão com esta funda, ele entregou todas essas outras coisas com esta funda. E Deus entregará aquele incircunciso filisteu com uma funda. I know that when I was a sinner lost and in the world dying without Christ, the Holy Ghost saved me. I know when I'm weary, the Holy Ghost makes me happy. Eu sei que quando era pecador, perdido e no mundo, morrendo sem Cristo, o Espírito Santo me salvou. Sei que quando estou cansado, o Espírito Santo me deixa feliz. I know when I need food, the Holy Ghost feeds me. How much more will the Holy Ghost heal me if I'm sick? After God has promised it. I don't know about your other things, but I do know God has made a promise. And it's God's promise, and God will stick with His promise. Sei que quando preciso de alimento, o Espírito Santo me alimenta. Muito mais o Espírito Santo me curará se eu estiver enfermo, depois que Deus prometeu isso. Não sei das outras coisas sobre vocês, mas sei que Deus fez uma promessa, e é a promessa de Deus, e Deus cumprirá a sua promessa. What's that in your hand, David? He said, a slingshot. Amen. How are you going to fight that giant out there with a 15 or 20-foot spear? You couldn't get near him. He said, I prove this. I know what this thing will do. Que é isso na tua mão, Davi? Ele disse, uma funda. Amém. Como vais lutar contra aquele gigante lá com uma lança de 4 ou 6 metros? Tu não conseguirias chegar perto dele. Ele disse, eu já testei. Sei o que isto fará. That's right. However a man or woman is born to the Spirit of God that's ever received the Holy Ghost, they know what that'll do. Isso mesmo. Homem ou mulher que já nasceu do Espírito de Deus, que já recebeu o Espírito Santo, eles sabem o que isso fará. I don't know what all your arguing and all your schools is going to teach, but I know one thing, that it'll do what God said it would do. Não sei o que toda a argumentação de vocês e todas as suas escolas vão ensinar, mas sei de uma coisa, que isso fará o que Deus disse que faria. Blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood.
this Holy Ghost gospel. It's dripping with blood, the blood of disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping